Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou diz amém para mim? Amém. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo, ou um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu. Temam o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém, irmãos? Irmãos, quantos já ouviram aqui a história de Jonas? Levanta a mão aí. O profeta Jonas é um profeta muito conhecido, né? Com certeza você já ouviu muitas pregações sobre a vida do profeta Jonas. Irmãos, o profeta Jonas, ele é o único profeta ali no Velho Testamento que Deus usa para levar a sua mensagem a um povo que não era o povo de Israel. Todos os profetas que o Senhor levantou, eles sempre eram levantados para trazer uma mensagem de Deus ao povo de Deus, que era o povo de Israel. Mas Jonas não. Com Jonas foi diferente. Deus o levantou para ir pregar o arrependimento de pecados a Nínive, a cidade de um povo cruel, a cidade de um povo que matava cruelmente os seus inimigos. E Jonas, irmãos, ele era uma pessoa que ele não queria de maneira nenhuma ir para Nínive. E eu vejo aqui, irmãos, que embora Israel tenha sido a nação que Deus havia escolhido ali no Velho Testamento para revelar ao mundo a sua glória, o nosso Deus, quando envia Jonas a Nínive, ele quer mostrar que, embora ele tenha escolhido uma nação para revelar a sua glória ao mundo, ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus que está preocupado em salvar todas as pessoas. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as pessoas, independente se elas fazem parte da nação de Israel ou não. E ali nós já temos uma visão da graça de Deus no Velho Testamento, onde a ênfase maior é a lei, né? A ênfase maior está na lei que foi dada a Moisés, mas não quer dizer que a graça não estava se manifestando no Velho Testamento. Assim como também não quer dizer que na época da graça a lei também não estava sendo cumprida. Então nós vemos que existe uma troca. Existem momentos em que nós vemos a graça no período da lei, mas também nós vemos a importância da lei no período da graça. E ali nós vemos um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que queria levar arrependimento às nações, em especial ali a nação de Nínive. E Jonas, irmãos, ele foi o profeta mais bem sucedido na sua missão, porque quando ele chega em Nínive e prega o arrependimento, a palavra de Deus relata, irmãos, que não houve, irmãos, ninivita ali que não se convertesse. Foi 100% de conversão. Imagina, pastor Lucas, você ir num lugar, uma cidade inteira, e você pregar
e aquela cidade inteira se converter ao Senhor. E foi isso que aconteceu lá. Jonas, ele foi usado poderosamente por Deus, mas ele quase fracassou na sua missão. Ele quase fracassou na sua missão, por alguns motivos que talvez seja, de certa forma, os mesmos motivos que talvez hoje, em alguns aspectos, a igreja do Senhor tenha ou esteja amargando algum tipo de fracasso. Porque Jonas ele foi chamado para ser bênção, um canal de bênção, e ele foi chamado para levar salvação aos perdidos. Assim como eu e você hoje em Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos um canal de bênção e para levarmos salvação aos perdidos. O chamado de Jonas era um chamado para ir em direção ao diferente, né? Ir em direção àquelas pessoas com quem ele não tinha compatibilidade alguma, cuja cultura era diferente, os costumes eram diferentes, as práticas eram diferentes, a fé era diferente. Era um chamado para ir ao encontro do diferente, romper a barreira da resistência de estar em contato com o diferente. Aí eu começo a pensar, irmãos, que hoje nós como igreja também somos chamados por Deus para sermos bênção e levarmos salvação aos perdidos, tendo coragem, disposição de ir ao encontro daquele que é diferente da gente, daquele com quem nós não temos nada em comum. E eu vejo assim, que quem não bebe, não gosta de se relacionar com quem bebe. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Às vezes nós temos barreiras. Aqueles que não falam palavrão têm dificuldade de se relacionar com quem fala palavrão. É diferente, costumes diferentes, posturas diferentes. Mas o chamado de Jonas era para ir ao encontro do diferente, porque o diferente também era alvo do amor de Deus. Amém, igreja? Quero dizer para você, querido, aquele que é diferente de você, Deus também ama, como Deus também ama você. Deus ama você com as suas características, como ama o outro que não tem nada a ver com você. Deus ama. Mas Jonas quase fracassou. Ele quase, irmãos, deixou de cumprir o que Deus queria. E eu assinalei aqui 4 motivos que eu quero nessa noite trabalhar contigo, ministrar ao teu coração, pedir para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e na minha vida também, através desses 4 motivos. Quais são os motivos que muitas vezes podem levar um crente, pode levar um servo de Deus a quase fracassar na sua missão de ser bênção, a quase fracassar na sua missão de levar salvação aos perdidos? Quais são esses motivos? Primeiro motivo, o que leva um crente a quase fracassar na sua missão: o propósito de viver uma vida centrada em si mesmo. Vou repetir: o propósito de viver uma vida centrada em si mesmo, vivendo em torno de si mesmo. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando o Senhor fala com Jonas para que ele vá a Nínive, imediatamente ele se recusa a ir. Imediatamente ele toma uma decisão totalmente contrária a que Deus esperava que ele tomasse. Não que Deus já não soubesse, mas vamos pensar assim: Deus esperava que ele obedecesse, e naquele momento Jonas resolve ir para outro lugar. E eu percebo, irmãos, aqui na vida de Jonas, que Jonas estava muito centrado em si, na sua vontade, nos seus desejos, nas suas vaidades pessoais. E quando nós, como pessoas, começamos a viver em torno de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas vaidades, nós nos tornamos refém do nosso próprio egoísmo, nos tornamos refém das nossas vaidades, nos tornamos refém das nossas vontades carnais e humanas. E por conta disso nós não evangelizamos, por conta disso nós não visitamos o órfão e a viúva na sua necessidade, por conta disso nós não perdoamos quem nos agride ou quem nos fere com facilidade, nós não obedecemos a Deus de bate pronto. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo uma vida governada pelo egoísmo, pelo egocentrismo,
nós negligenciamos com muita facilidade as responsabilidades e os propósitos do amor. Tudo se resume nessa palavra, amor. Eu pergunto para os irmãos, faltou amor no coração de Jonas para poder ir ao encontro dos ninivitas? Quem acredita que faltou amor aí? Levanta a mão para mim ver. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é que Jonas não tinha amor. Ele até tinha amor, mas o amor dele não estava direcionado para o foco correto. O amor dele estava direcionado para o foco incorreto. O amor dele deveria estar direcionado para Deus, para as pessoas que Deus amava. Mas o amor do coração dele estava direcionado para as suas vontades, para os seus desejos, para aquilo que o seu coração queria. E eu quero abrir um parênteses aqui para pensar com você o seguinte: irmãos, o nosso problema não é querermos as coisas que o mundo nos oferece, mas amarmos essas coisas mais do que a Deus, amarmos essas coisas mais do que as pessoas. Muitas vezes o nosso problema é nos entregarmos de uma maneira assim, demasiada aos nossos interesses. E isso muitas vezes faz de nós o nosso pior inimigo. O seu pior inimigo não é o diabo muitas vezes. O seu pior inimigo muitas vezes não são as pessoas. O seu pior inimigo muitas vezes é você, quando você permite que o seu coração ame demais as coisas que o mundo te oferece. A Bíblia diz assim, lá no livro de 1 João, a carta de 1 João: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, pois isso não vem de Deus, não procede de Deus. E aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então tudo se resume à questão do amor. Por que Deus pede para mim e para você amarmos a Ele acima de todas as coisas? Você já parou para pensar nisso? Eu estava pensando alguns dias atrás sobre isso. Deus fala assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. E eu quero dizer para você, querido, Deus não é um Deus carente de amor. Deus não pede para você amar Ele acima de todas as coisas porque Ele é carente, Ele precisa ser amado. Não. Deus, quando Ele disse isso, Ele não pensou nele, Ele pensou em você, Ele pensou em mim. Sabe por quê? Porque Deus sabe que aquilo que nós amamos acima de tudo é o que vai governar a nossa vida. Aquilo que você ama acima de tudo na sua vida é o que vai exercer governo sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas atitudes, sobre os desejos do seu coração. Então, se o seu amor maior é Deus, é Ele que vai governar a sua vida. E Ele não vai precisar fazer força para governar a sua vida. Ele não vai precisar se esforçar para governar a sua vida. Por quê? Porque o amor que você tem por Ele, acima de todas as coisas, automaticamente vai levar você a fazer a vontade dEle. Agora, se você ama o dinheiro acima de todas as coisas na sua vida, quem que vai governar a sua vida? Quem que vai governar a sua vida? O dinheiro. Por quê? Porque Ele é o amor maior da sua vida. Aí lá em Mateus 6, 21 diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É simples. Aonde está o teu tesouro, aonde está o valor mais importante da sua vida, ali estará o teu coração, ali estará a sua vontade, ali estará a sua dedicação. Então, quando Deus, irmãos, Ele nos pede para amá-lo acima de todas as coisas, é porque Ele quer nos ajudar a fazer a vontade dEle. Então, naquele momento, irmãos, Jonas não estava amando Deus acima de todas as coisas, ele estava amando mais a si mesmo. O que ele queria, o que ele entendia que era o melhor para a sua vida, era o que naquele momento tinha mais peso e mais importância para ele, não o que Deus queria. E muitas vezes eu fico pensando que nos dias de hoje, de certa forma a igreja, muitos crentes dentro da igreja têm vivido essa luta. Muitos crentes dentro da igreja, de certa forma, têm se tornado reféns do seu egoísmo,
das suas vaidades, e por isso não evangelizam, não se preocupam em evangelizar, não se preocupam em visitar o órfão, a viúva, em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus em algum ministério da igreja. Por quê? Porque a preocupação está muito centrada nas minhas coisas, está muito centrada naquilo que eu quero, para minha felicidade pessoal. E isso é perigoso, irmãos, porque se você abre a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 15 em diante, você vai encontrar lá a parábola da ceia. E a parábola da ceia conta que alguém, o dono da ceia, ele preparou uma grande ceia. E é uma parábola que representa o quê? O Senhor chamando os seus salvos. E aí diz o seguinte, que o Senhor daquela ceia disse a um servo: vai e convida, chama os meus convidados para a ceia. E aí o primeiro convidado disse: não poderei ir porque comprei um campo. O outro convidado diz: comprei uma junta de bois, preciso ver essa junta de bois. Eu já citei isso aqui em outras mensagens. Aí o terceiro convidado diz: casei-me, também não poderei ir. E o servo volta com a resposta. E o Senhor fica indignado. Ele diz: olha, vá pelos bairros pobres, chame os mancos, os cegos, os aleijados para a minha ceia. E aquele servo foi, chamou os cegos, os mancos, os aleijados, e todos vieram. E aquele servo disse: ó, ainda tem lugar. E o Senhor disse: vai pelos vales e valados e faça a minha casa encher. E eis que aqueles que eu convidei, eu digo, eles não entrarão na minha ceia. Essa ceia, irmãos, representa muitas vezes a relação de Deus com seus escolhidos, pessoas que Ele considera, pessoas que Ele quer com Ele. O que Deus queria daquelas pessoas? Somente que elas estivessem com Ele. Eram pessoas que Deus amava, eram pessoas que Deus honrava, eram pessoas que Deus havia mandado alguém chamar com muita atenção. Só que aquelas pessoas, elas não deram importância. Por quê? Porque no coração delas, o mais importante eram as suas conquistas nessa terra. O mais importante era o que elas estavam conquistando aqui. O problema dessas pessoas não é que elas eram imorais, impuras, pessoas assim, que estavam praticando pecados cabeludos. Não. O problema na vida dessas pessoas é que elas estavam apaixonadas, deslumbradas demais com o brilho das conquistas desse mundo. Comprei um campo. Comprar um campo não é pecado, sim ou não, irmãos? Comprar boi, né? Senão tinha um monte de pecuarista aí para o inferno, né? Não tem nada a ver. Comprar boi não é pecado, casar muito menos. Mas o que esse texto quer trazer para nós? Um alerta de que muitas vezes nós corremos o risco de, sendo escolhido de Deus, nós deixarmos Deus em segundo plano, deixarmos a nossa vida espiritual de lado e nos dedicarmos às coisas desse mundo. O que eu quero é ganhar dinheiro, o que eu quero é ser feliz nessa terra, o que eu quero é conquistar, é ter. E aí nós começamos a nos perder interiormente no nosso coração, na nossa vida espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus não aceita ser segundo na vida de ninguém. Ou Ele é primeiro na sua vida, ou Ele não é na sua vida. Deus não aceita ser segundo, Deus não aceita ser terceiro, Ele tem que ser o primeiro. E irmãos, quando eu olho para a vida de Jonas, eu vejo o quê? Uma pessoa centrada em si mesma, uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus segundo a sua própria vontade, e não segundo aquilo que Deus queria. E eu vejo assim que hoje a igreja cristã, ela vive, muitos crentes estão vivendo dentro da igreja cristã a síndrome da deidade humana. Que síndrome é essa, pastor? É aquela síndrome que ela acontecia muito na vida dos faraós, dos imperadores do passado. Porque lá na época do Egito Antigo, o faraó, ele era considerado um deus. Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando? Os grandes imperadores também eram considerados deuses. E aí, irmãos, a gente vê as 10 pragas do Egito. Deus envia 10 pragas sobre o Egito, porque haviam muitos deuses falsos.
Então a praga das rãs era para desmoralizar ou destronar um Deus que tinha uma forma de rã, que eles adoravam lá um Deus que tinha forma de rã, e assim por diante. As 10 pragas tinham um objetivo: mostrar que aqueles deuses eram falsos, destruir a fé do povo naqueles deuses que eram falsos. Mas tinha a última praga, era a praga dos primogênitos. E sabe qual era o objetivo da praga dos primogênitos? Destruir a deidade humana, porque o faraó, ele achava que ele era Deus, e que ele estava acima da vida e da morte. E Deus usou uma praga, uma doença, que foi colocada ali para mostrar ao faraó e a todo aquele povo que só havia um que estava acima da vida e da morte, o Deus Todo-Poderoso. E todos que não se colocaram debaixo do sangue, porque a proteção contra aquela praga era uma só: se colocar debaixo do sangue do Cordeiro. Tinha que se colocar debaixo do sangue do Cordeiro. Quem não estava debaixo do sangue do Cordeiro, viu morte chegando na sua casa. E Deus mostrou que o homem não é Deus. E eu fico pensando, irmãos, hoje a gente está enfrentando a Covid. Será que Deus está mandando alguma mensagem para a humanidade hoje, nesse sentido? Eu fico pensando, porque eu vejo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que o homem, ele nunca se sentiu tão dono da sua vida. O homem nunca se sentiu tão poderoso, né? Irmãos, é a tecnologia, é a ciência, é o 5G. A gente vê aí coisas que há um tempo atrás era ficção científica, e hoje o homem, ele conseguiu, através da ciência, da tecnologia, ele conseguiu romper barreiras, limites. O homem nunca se sentiu tão poderoso. E hoje nós temos a síndrome da deidade humana na vida das pessoas comuns, que não são faraós nem imperadores, mas cada pessoa hoje, de certa forma, quer ser um pequeno faraó, ou um pequeno imperador da sua própria vida, e dizer: aqui na minha vida é do jeito que eu quero, aqui na minha vida vai acontecer assim, sem se importar se aquilo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Eu quero dizer para você, querido, Deus continua no trono. Deus continua no trono, e Ele continua reinando. O que pode te levar a fracassar? Altivez de espírito, uma palavra que a gente quase não fala, né? Altivez de espírito, arrogância, orgulho, tudo isso, irmãos, que envaidece a nossa alma, que nos leva a pensar que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, sem considerar o jeito de Deus. Então cuidado. Jonas quase fracassou, porque ele estava vivendo uma vida centrada em si mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a tua vitória não é estar centrado em você, a tua vitória está em estar centrado em Jesus. A sua vitória está em ser cristocêntrico e não egocêntrico. Porque quando o teu ego é grande, Jesus fica pequeno. Mas quando Jesus é grande, o teu ego cai. E aí você pode dizer, como disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos diminuir, irmãos, para que Cristo possa crescer na nossa vida. Precisamos, irmãos, reconhecer a cada dia que é Ele, o Senhor, que tem a voz de comando, que é Ele, o Senhor, que tem a autoridade para comandar a nossa vida. A hierarquia, irmãos, a doutrina da autoridade, ela foi criada por Deus, e quando ela é desenvolvida de forma organizada, coerente, tudo se alinha, tudo fica encaixado, organizado e equilibrado. Mas quando as coisas não andam segundo aquilo que Deus quer, tudo desequilibra. Às vezes as pessoas estão com vidas desequilibradas. Por quê? Porque estão mais preocupadas em fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Será que na tua casa não está tendo algum desequilíbrio? Será que você não está passando alguma situação de desequilíbrio dentro do seu lar, dentro dos seus relacionamentos familiares? E se você for analisar a fundo, será que você não vai encontrar aí um certo egocentrismo
aquela situação de que a sua vontade está prevalecendo sobre a vontade de Deus. Isso é uma análise que nós temos que fazer da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus. Então, o primeiro motivo que quase levou Jonas a fracassar foi ele querer viver centrado em si mesmo. Segundo, irmãos, segundo motivo que quase levou Jonas a fracassar: desobedecer a Deus sem levar em conta as consequências da desobediência. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que você desobedecer a Deus, vai ter uma consequência negativa. Não tem como ser diferente, né? Jonas descobriu que quem desobedece a Deus perde. Quem desobedece a Deus passa por perdas. Eu quero perguntar para você: você gosta de perder? Quem gosta de perder aí? Quem gosta de ganhar? Aleluia, eu também, né? São Paulinos estão felizes hoje, né? Ganharam. Mas, irmãos, quem desobedece a Deus perde. A palavra de Deus nos diz que quando Jonas desobedeceu ao Senhor e desceu aquele navio para ir para Tarsis, veio uma tempestade, fechou o tempo. E aí o que aconteceu? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles começaram a jogar para fora do navio o quê? Tudo que estava lá dentro. Irmãos, você parou para pensar quanta coisa bonita foi lançada nas águas? Talvez roupas, talvez joias, talvez... Enfim, nós não sabemos avaliar o que eles jogaram. Mas eles jogaram muitas coisas ali. Muitas coisas se perderam, porque alguém estava em desobediência. Evite perdas na sua vida. Se você pode obedecer a Deus, obedeça. Isso vai trazer para você ganho, ou vai evitar perdas na sua vida. Jonas descobriu que quem desobedece a Deus passa vergonha. Jonas, ele foi dormir no porão do navio, no momento que tudo estava ruim, e eles foram acordar ele lá, descobriram quem ele era, e descobriram que ele era o causador do problema. E aí, veja bem, um homem que servia a Deus, que era profeta de Deus, e aí começa a ser corrigido pelas pessoas. Eu quero perguntar para você: você gosta de ser corrigido? Você gosta de ser exposto? E é isso muitas vezes que acontece com a gente, quando a gente desobedece a palavra de Deus. Às vezes nossa vida fica exposta, nós nos tornamos alvo das críticas, as pessoas apontando, dizendo: não é servo de Deus, não diz que serve a Deus, e está tendo essa atitude. Não diz que conhece o Deus verdadeiro, mas olha a atitude que está tendo. É triste quando a gente vê, muitas vezes, um crente passar por esse tipo de situação. Por quê? Porque está em desobediência. Está em desobediência. Então, quando a gente está em desobediência, a gente atrai sobre nós situações que muitas vezes vamos expor. E aí eu peguei algumas situações aqui de algumas pessoas que desobedeceram a Deus e colheram algumas consequências. Aí a gente vai analisar aqui por que muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus. Primeiro caso, vamos lá atrás. Eva, ela desobedeceu a Deus porque ela se deixou envolver pela sedução, pelo poder. A proposta que foi dada para ela é o seguinte: come do fruto que você será igual a quem, irmãos? Igual a Deus. A sedução pelo poder, o poder de querer ser igual a Deus. E ela então vai e desobedece a Deus, por quê? Porque ela queria ter poder. Eu pergunto para os irmãos: será que em função do desejo de ter poder, será que muitas pessoas estão desobedecendo a Deus hoje? Querer ter poder, querer ter domínio sobre situações, sobre pessoas. Esse foi o caso de Eva. Abraão, Deus disse a ele que lhe daria um herdeiro, mas diz a palavra de Deus que ele não teve paciência para esperar, e por falta de paciência, ele foi lá, ele e sua mulher Sara erraram juntos, e Abraão acabou tendo um filho com Agar. Resolveu dar uma mãozinha para Deus, afinal de contas Deus estava demorando. E eu pergunto para os irmãos: Deus demora, irmãos? Deus demora, irmãos? Deus não demora, Deus não atrasa, Deus faz as coisas na hora certa.
Só que ele não teve o que? Paciência. Aí eu pergunto para os irmãos: será que muitos crentes, por falta de paciência, muitas vezes não acabam desobedecendo a Deus? Porque não sabe esperar. Deus disse que vai fazer, mas a pessoa não aguenta esperar. Ela acha que Deus está demorando demais. Eu quero dizer para você, querido, se Deus te prometeu uma coisa, aguenta aí. Aguenta, espera, porque Deus é fiel. Não deixe a impaciência tomar conta do seu coração, porque senão você vai desobedecer a Deus. A mulher de Ló. Quantos lembram da mulher de Ló? Famosa ela, né? Está até aí na novela da Record, né? Pois eu ganho um spoiler aí, né? Por esse comentário. Ganho aí uma recompensa. Mas irmãos, a mulher de Ló, a palavra de Deus veio como, vamos dizer assim, veio de forma muito clara, dizendo: olha, estou tirando vocês de Sodoma, de Gomorra, porque vou destruir essa cidade. A única orientação é: não olhe para onde, irmãos? Não olhe para trás. E o que ela fez? Ela duvidou da palavra de Deus. Irmão, será que tem crente dentro da igreja que duvida da palavra? Será que tem crente que recebe a palavra de Deus, mas ele fica duvidando? Tipo assim, será que é verdade mesmo? Eu quero dizer para você: não duvide da palavra, irmão. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é eterna, ela vai permanecer. Tudo passará, os céus e a terra passarão, mas o Senhor diz: as minhas palavras não hão de passar. Então, se há uma palavra na qual você pode confiar, é a palavra de Deus. Mas aquela mulher duvidou, olhou para trás, e qual foi a consequência? Ela foi transformada numa estátua de sal. Um outro personagem bíblico, Moisés. Moisés bateu na rocha, ele se precipitou no momento, muitas pessoas falando, muitas pessoas cobrando, e ali naquele momento Moisés, ele se precipita. Por precipitação, muitas vezes você pode desobedecer a Deus. Consequência, ele não entrou na terra prometida. Está na glória com Deus, mas na terra prometida, terrena, ele não entrou. Davi, ele quis vivenciar o prazer do sexo fora do casamento. Na época em que os reis vão à guerra, Davi quis ficar aonde? Em casa. E lá do terraço ele olhou para quem? Para Batseba, mulher de Urias. E a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher. Era uma mulher de um outro homem, mas ele desejou aquela mulher. E ele quis ter prazer sexual com aquela mulher. E ele teve prazer sexual com aquela mulher, teve aquela mulher para ele. Consequência, o filho que eles tiveram morreu, e a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Sabe aquela casa que virou uma bagunça? Deus perdoou a Davi, mas a consequência ele teve que arcar. Os irmãos conseguem compreender o que o Espírito Santo está ministrando nessa noite ao seu coração? Nós temos que pensar se um prazer muitas vezes vale desobedecer a Deus. Às vezes um prazer que você vai ter naquele momento ali vai ser um prazer tão rápido, mas a consequência que vem depois, às vezes ela dura a vida inteira. E o lar de Davi, irmãos, virou um lar bagunçado. Os filhos se levantaram um contra o outro, teve morte. O filho dele, o Absalão, se levantou contra ele, tirou ele do trono, enfim, foi uma bagunça. Então a desobediência, ela tem consequências. Ela tem consequências. Quando Jonas estava desobedecendo a Deus, ele estava colocando em risco a vida espiritual de toda uma nação. Toda uma nação poderia ter se perdido porque Jonas estava em desobediência. Ele trouxe problemas sobre a sua vida, ele trouxe problemas sobre a vida das pessoas que estavam à sua volta. Por quê? Por causa da sua desobediência. Agora imagina se eu e você que estamos aqui hoje, conscientemente a gente começa a desobedecer a Deus, dizer: não quero mais estar na igreja.
Opção minha, vou ficar em casa assistindo Fantástico, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, não vou evangelizar. Aí eu pergunto para você, vai ter ou não vai ter consequência, irmãos? Vai ter consequências. Nós colheremos a consequência das nossas decisões. Elas virão sobre nós, mas também virão sobre as pessoas que estão sobre a nossa volta, que estão, vamos dizer assim, em comunhão conosco. Então eu quero dizer para você, querido, não seja um crente desobediente. Obedeça a palavra de Deus. O que Deus tem pedido para você, faça. O que Deus tem colocado para você fazer, faça. Terceiro motivo, Jonas dormiu o sono da indiferença. Quando uma pessoa está dormindo, ela não consegue ver o que está à sua volta, ela não consegue ver o que ela precisa cuidar, o que ela precisa fazer, porque ela está dormindo. E muitas vezes, irmãos, dormir o sono da indiferença significa fecharmos os nossos olhos para as responsabilidades que são nossas. Como igreja, nós temos responsabilidades na terra, irmãos? Temos ou não temos? Temos. Mas quando nós olhamos para essas responsabilidades e passamos de largo, nós estamos sendo indiferentes. Nós estamos tratando com indiferença. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos fechar os nossos olhos, irmãos, para aqueles que estão perdidos. Nós precisamos estar com os olhos abertos para ajudar aqueles que estão doentes, aqueles que estão caídos. Nós precisamos ver no nosso caminho aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão sendo vítima de preconceito, aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Nós precisamos ver essas pessoas, precisamos contemplar essas pessoas. Isso é missão nossa. E irmãos, e cada dia que Deus me dá a oportunidade de evangelizar alguém na rua, porque eu fico preocupado quando eu vejo que o número dessas pessoas com papelão na mão, dizendo estou com fome, sou venezuelano, sou colombiano, sou não sei de onde, está crescendo. Eu fico preocupado. E eu já parei para evangelizar algumas dessas pessoas. E o problema é o seguinte, eu lembro que eu evangelizei um rapaz, o Lucas estava comigo ali no posto de saúde, né? Morador de rua. E ele aceitou Jesus, tudo e tal, mas ele falou: pastor, eu estou na droga. Eu preciso de um lugar hoje. Se eu não for para um lugar, se eu não for hoje preso e colocado num lugar hoje, eu vou me drogar. Aí ele pega e joga para você uma outra responsabilidade. Você levou Jesus para ele, amém. Mas aí ele fala: eu aceitei Jesus, só que agora o senhor tem que me dar uma casa, o senhor tem que me colocar num lugar, eu não posso me drogar, o senhor tem que fazer alguma coisa. E o Lucas lembra dessa experiência. E aí você fica numa situação que você não pode, você não tem uma casa para levar ele. E no dia que isso aconteceu, eu liguei para o pastor Marcos da Primeira Igreja Batista, que ele tem um centro que atende essas pessoas que estão na rua, chamado Nova Criatura. Eu não conseguia falar com ele. Eu falei para o rapaz: me espera na praça aí, até tal hora da noite eu vou vir aqui. E aí eu consegui, irmãos, naquele dia eu consegui um lugar para ele. Eu me desdobrei, fiquei ligando, indo atrás. E eu fui na praça atrás do rapaz, ele não estava lá. Foi um trabalho, foi uma luta, mas na hora H o rapaz não estava lá. Mas pelo menos ele aceitou Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus. Mas eu vejo assim que as necessidades são muitas. Você se depara com pessoas que você não conhece a história delas, o que elas precisam, o que elas estão passando. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que levar a salvação a quem está perdido. E uma das coisas que nós não podemos, irmãos, deixar de observar na palavra de Deus é a omissão. Lá em Tiago 4:17 diz assim: que aquele que sabe fazer o bem e não pratica, comete o que, irmãos? Pecado. Então Deus não vai cobrar você pelo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode, Deus vai esperar de você sim, uma atitude, porque você sabe fazer, você pode fazer. Então nós não podemos dormir o sono da indiferença, nós não podemos ser omissos. Se há algo que você pode fazer por alguém, você tem que fazer. Será que você não pode orar por alguém que está doente? Será que você não pode visitar alguém que precisa ser visitado? Será que você não pode pregar o Evangelho para o seu vizinho? Será que você não pode falar de Jesus para alguém que faz parte da sua parentela? Irmão, se nós formos começar a analisar, tem muitas coisas que a gente pode fazer sim, mas nós não estamos fazendo. Não estamos fazendo.
E por que nós não estamos fazendo? Aí entra a questão de estarmos vivendo centrados em nós mesmos, preocupados demais com as nossas coisas. Aí entra a questão de nós estarmos desobedecendo a Deus conscientemente. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Não vai dar nada? Cuidado, irmão. Desobedecer a Deus é perigoso, né? Você pode começar a colher perdas, problemas, dificuldades que você não precisaria passar por elas. E segundo, você pode estar dormindo espiritualmente, com seus olhos fechados, se acostumou a ver as situações e não agir. Você está sendo omisso. E eu penso que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e ele mostra a atitude do sacerdote, do levita que passa de largo, Jesus quer mostrar uma religião omissa. Religiosidade omissa não resolve o problema de ninguém. Aí está lá o samaritano, que não é sacerdote, não é levita, mas amou, cuidou, tratou daquele que estava no caminho, levou numa estalagem, pôs a mão no bolso, porque às vezes Deus vai pedir para você colocar a mão no bolso. Deus vai pedir para você colocar a mão no bolso para você poder ser bênção na vida de alguém. Cuidou, pagou, ainda disse que na volta, se tivesse mais alguma despesa, ele pagaria depois. E aí Jesus diz: quem foi o próximo daquele que estava caído? E aí os religiosos tiveram que responder: aquele que usou de misericórdia. Então eu penso assim, irmãos, nós que estamos aqui hoje, será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos passado de largo, fingindo que nós não estamos vendo, que não é com a gente, que não é responsabilidade nossa? Mas em último lugar, a gente tem que considerar que muitas vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida, só para que a gente possa ouvir a voz dele e atender o seu chamado. Vou repetir: às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida, só para que a gente possa ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Quando Jonas estava lá, tranquilo, ele ouviu a voz de Deus e não quis atender o chamado de Deus. Na realidade ele não quis ouvir, na realidade ele não quis escutar Deus. Mas aí Deus colocou ele aonde? Na barriga do que, irmãos? De um peixe. Ele teve que estar na barriga de um peixe. Irmãos, eu só acredito que está na Bíblia, né? Eu acredito que está na Bíblia. Hoje nós falamos sobre isso, situações que para nós parece difícil de acreditar. Como é que uma pessoa sobrevive na barriga de um peixe? Não sei, mas a Bíblia diz que Jonas sobreviveu 3 dias lá. E eu fico imaginando, irmãos, que na barriga de um peixe não tem luz. Eu fico imaginando que na barriga de um peixe o cheiro deve ser insuportável, porque peixe já cheira estranho. Agora imagina você estar na barriga de um peixe. Eu imagino, irmãos, deve ser angustiante você estar na barriga de um peixe. Mas lá, naquele lugar, na barriga daquele peixe, Jonas ouviu a voz de Deus e atendeu o chamado de Deus. E a minha pergunta é: em que situação Deus tem que te colocar para que você possa ouvir a voz dele e atender o seu chamado? Em que situação Deus precisa colocar você só para você ouvir o que ele quer te dizer e atender o seu chamado? Eu me lembro do ladrão que estava ao lado da cruz de Cristo, e a história daquele ladrão é muito importante para mim. Se você parar para analisar, aquele ladrão, antes de ele estar pregado na cruz, ele estava lá embaixo, solto, estava ou não estava? Roubando, fazendo um monte de coisa errada, estava ou não estava? E ele conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus, só que ele só foi se entregar a Jesus quando ele estava pregado na cruz. Lá ele parou. Lá ele parou. Irmãos, às vezes eu penso assim, que tem muitas pessoas que Deus vai ao encontro delas, Deus fala com elas, mas elas não querem ouvir a Deus. Estão muito preocupadas com os seus prazeres, com a questão do divertimento, com o prazer que ela quer viver na bebida, na cachaça, na farra, na festança. Não, agora não dá para ouvir a Deus, agora eu não consigo parar para ouvir Deus. Só que aí Deus pega e para essa pessoa. Deus para essa pessoa. E aí eu faço um parênteses aqui para contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu não era pastor ainda, eu trabalhava no Bradesco, eu era caixa de banco,
eu era caixa no Bradesco, e eu era evangelista na igreja, gostava de evangelizar, e todo mundo no banco eu já tinha evangelizado praticamente. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele chegou num dia para mim assim e falou assim: Valdilei, é o seguinte, você precisa fazer uma visita comigo num rapaz, um amigo meu, chama Daniel. Eu falei: mas o que aconteceu? É o seguinte, o Daniel, ele estava tendo um caso com uma mulher casada, e aí no dia que ele estava lá na casa da mulher, o marido chegou e deu 5 tiros nele, e uma das balas atingiu a coluna dele, e ele perdeu o movimento das pernas, e ele está pensando em suicídio, ele quer suicidar, porque ele andava, e agora ele não consegue andar mais. Quando ele contou isso para mim, eu fiquei pensando: pô, mas o cara tendo um caso com gente, né, mulher casada, e aí você quer dar uma de Jonas, né? Aí no teu coração você não quer ir, porque você olha para a situação, você olha para o contexto da situação. Só que Deus falou para mim: vai. Eu falei: mas Jesus, o que eu vou falar para esse rapaz que estava fazendo coisa errada? Aí no caminho Deus falou para mim sobre o ladrão da cruz. Aí eu cheguei lá, entrei na casa dele, sentamos na sala, e ele estava chorando, triste da vida, porque não conseguia mais andar. Rapaz novo, de 20 e poucos anos. Imagina, 20 e poucos anos, você perde o movimento das pernas e não vai andar. É irreversível, você não vai andar mais. E aí naquele momento Deus me fez abrir a Bíblia exatamente no texto do ladrão da cruz. Falei: olha, eu vinha para cá, Daniel, e o único texto que Deus colocou no meu coração foi esse. Esse ladrão aqui, ele teve a oportunidade de entregar a vida dele para Jesus quando ele estava andando, quando ele estava tendo condição de ir e vir para onde ele podia ir e vir. Só que ele não parou, ele não deu atenção, ele continuou fazendo o que não deveria fazer. Só que o que aconteceu com ele? Ele foi parar na cruz, e lá ele ficou imobilizado, de lá ele não podia sair, e lá ele teve que se render a Deus. Eu falei: sabe o que eu vejo aqui, Daniel? O amor de Deus por essa alma. Essa alma, Deus amou tanto que não permitiu que ela partisse sem que ela entregasse o seu coração para Jesus. E eu falei: sabe o que eu vejo na tua vida? O amor de Deus também. Você levou 5 tiros, cara. Você levou 5 tiros. Um tiro só podia ter pegado na tua cabeça e você não estava mais aqui hoje. Eu sei que você está triste, porque você está numa cadeira de roda, porque você não consegue andar mais. Mas para pensar, quando você tinha pernas, você não queria ouvir a voz de Deus. Quando você podia ir e vir para onde você queria, você não tinha tempo para Deus. Agora nessa cadeira, você está me ouvindo. E agora nessa cadeira, você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E aí ele se quebrantou. Não é fácil, irmãos, mas ele se quebrantou. Por isso que eu digo para você, às vezes todos nós temos um pouco de Jonas. Às vezes todos nós queremos, irmãos, fazer as coisas do nosso jeito, sem pensar nas consequências, sem pensar nos problemas. Às vezes todos nós temos um pouco de Jonas, porque damos mais valor àquilo que o mundo oferece. Parece que as coisas do mundo brilham mais para nós do que as coisas de Deus. A gente quer o que está lá fora, a gente quer se envolver com aquilo que está brilhando lá fora, mas a gente não quer estar dentro da igreja, porque parece que a vida de crente, ou a vida de cristão é chato. Viver uma vida de cristão parece que é chato. Gostoso é você estar na balada, gostoso é você estar lá fora, mas tudo isso é ilusão, gente. Tudo isso passa, tudo isso acaba e não nos leva a lugar algum. Agora servir a Deus nos leva para o céu. Servir a Deus, queridos, nos dá garantia de que a nossa vida subirá ao encontro do Senhor. Todos nós temos um pouco de Jonas. Todos nós. Às vezes somos arrogantes, todos nós às vezes somos orgulhosos, todos nós às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, todos nós muitas vezes desobedecemos a palavra de Deus, todos nós muitas vezes fingimos que não estamos vendo responsabilidades, situações que Deus quer que a gente cuide. Todos nós muitas vezes passamos por situações de sofrimento só para aprender a ouvir a voz de Deus.
Eu estava vendo hoje no YouTube um rapaz chamado, eu só lembro que é Nascimento Capuano, André Nascimento Capuano. Ele ficou em coma, ele pegou aquela H1N1, e eu não sabia que o trem era tão terrível assim, né? Hoje tem a Covid, mas ele pegou H1N1, o fígado dele estava derretendo, o pulmão dele 90 e poucos % comprometido, já estavam declarando ele como morto. E aí o que aconteceu? Ele entrou em coma. No coma, ele teve uma experiência com Deus. Ele conta que nessa experiência com Deus, ele conseguia ver as pessoas, ali, o corpo dele, tudo, e na cabeça dele, a família dele já estava preparando o enterro dele. E aí ele foi levado para um lugar claro, tipo assim, como se ele saísse da terra e fosse para um lugar claro, tipo um lugar parecido com o céu. E ele conta que ele estava naquele lugar claro e tinha uma porta, e daquela porta saiu um ser. Ele não sabe se era um anjo, o que era. Passou por ele e disse: é naquela porta. E aí diz que ele entendeu que ali haveria um tribunal, ele seria julgado por Deus ali. E então ele entra naquela porta, ele contando que ele esperava que Deus estivesse lá. Falou: então Deus vai estar lá, eu vou ver quem é Deus, eu vou descobrir quem que é Deus, né? Ele vai me julgar. E aí diz que ele entra ele passa pela porta, ele entra num lugar assim, quadrado, mas não tinha ninguém. Aí de repente vem uma voz, e ele diz que aquela é uma voz grossa, uma voz grave, e diz assim para ele: por que eu devo salvar? Você merece ser salvo? E aí ele diz que responde para Deus, né? Ele entende que aquela voz é a voz de Deus. Não, 20 anos eu vivendo longe, fazendo um monte de besteirada, vivendo para mim, eu não mereço ser salvo, não. Aí diz que fez um silêncio. E ele diz que de repente ele é arrebatado daquela sala e ele volta para o corpo dele. E quando ele volta para o corpo dele, ele acorda, todo mundo fica assustado porque ele acorda, e diz que a primeira pessoa que ele vê é a cunhada dele com a Bíblia na mão. E a cunhada dele estava ali intercedendo por ele. E aí diz que ela lê um texto, no testemunho dele não fala que texto que ela leu e tal, mas no final do texto, a cunhada dele diz assim, que Deus respondeu para ela, dizendo que era para ele ter partido, mas por causa dos clamores da terra, Deus resolveu dar a ele mais uma chance. Por causa dos clamores que subiram a mim, por causa dos clamores que subiram ao meu trono, diga a ele que eu estou dando mais uma chance. E aí, irmãos, ele se entrega a Deus, ele vive uma vida nova em Cristo, e ele estava dando esse testemunho. Então, irmãos, muitas coisas acontecem, mas ele precisou refletir sobre a sua vida passando por essa experiência. E hoje eu quero deixar essa palavra no seu coração, uma reflexão sobre nós como bênção, canal de bênção, nós como pessoas que Deus levantou para levar salvação aos perdidos. Nós não podemos fracassar, nós não podemos permitir que o desejo de viver para nós mesmos, que desobedecer a palavra de Deus, sermos omissos das nossas responsabilidades espirituais, nos leve a fracassar. Você não foi levantado para fracassar, você foi levantado para vencer em Cristo, você foi levantado para ser bênção. Então eu quero dizer para você nessa noite, se coloque na presença de Deus. Deus vai usar a sua vida, Deus vai fazer de você um canal de bênção. Amém? Quero que você fique em pé nesse momento. Deus é Deus de